Nós te desejamos, Jesus. Você pode dizer isso para Ele? Feche teus olhos. Comece a declarar: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te quero. Jesus, eu te desejo mais do que todas as coisas. Mais, Jesus, mais, Jesus, mais, Jesus. Mais, Jesus, mais, Jesus, mais, Jesus. Sorei cataramassore darabassi. Aleluia. 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 Sabe, eu queria compartilhar hoje um pouco sobre liberdade, porque a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E por mais que a gente entenda com facilidade que a liberdade do Evangelho me tira do lugar que eu estava, me tira de um lugar de pecado, me tira de um lugar de morte, me tira de um lugar de condenação, a gente muitas vezes tem dificuldade de viver essa liberdade ao longo da jornada. Livre de mágoas, livre de ressentimentos, livre de pesos e de sobrecargas. Eu vejo muitas pessoas, e eu pastorei alguns anos, e eu percebi que muita gente conseguiu entender a salvação como algo que me livra do passado, mas não percebe que a gente vai colocando coisas que não precisaria na nossa jornada. E você é livre do pecado, mas não é livre da mágoa. É livre do pecado, mas não é livre do remorso. É livre do pecado, mas não é livre do rancor. Você é livre do pecado, mas não é livre da futilidade ou de aparências. E eu estava meditando um pouco sobre isso. Eu recebi uma pergunta na minha caixinha sobre como lidar com a mágoa. Eu estava me arrumando para vir para cá e eu vim pensando sobre isso, né? Qual o conselho que eu poderia dar para alguém ser livre da mágoa? E veio uma analogia de forma muito clara para mim. Eu gosto de usar analogias porque Jesus usava, amém? Jesus usava parábolas, Jesus usava de coisas no sentido figurado para trazer um entendimento claro de algo que é profundo, mas ele trazia isso como se fosse simples. E a cena que veio para mim é como se fosse alguém que tem uma mochila com uma série de seringas contaminadas. Imagina que cada uma dessas seringas carrega talvez um sentimento, talvez uma mágoa do seu passado, ou uma marca do teu passado. E ao longo da jornada a gente precisa acessar coisas nessa mochila, a gente precisa acessar promessas nessa mochila, a gente precisa relembrar de palavras antigas ou de coisas que Deus falou e a gente acumulou, guardou em algum lugar. Mas enquanto as mágoas ainda estão lá, eu acabo me contaminando enquanto eu me movo, eu acabo me ferindo enquanto eu me movo, eu acabo indo para um lugar que o Senhor já me tirou. E é como se Ele falasse: sabe, André, se você quiser andar livre das mágoas, você precisa revisitar o que você carrega, você precisa revisitar o que você tem nutrido, você precisa revisitar alguns pensamentos, você precisa me deixar esquadrinhar o teu coração, porque senão, enquanto você acessa uma promessa, uma palavra antiga, você vai se lembrar de algo que te feriu, você vai se lembrar de algo que te machucou. Enquanto você acessa um chamado, talvez você vai se lembrar de algo que alguém disse sobre o teu chamado, ou de algo que alguém fez em relação ao teu chamado. E é como se Deus estivesse me chamando para jogar essa bagagem no chão e trazer de volta para a jornada só o que é puro, só o que é bom, só o que vale a pena meditar, só o que vale a pena gastar tempo. Alguém está comigo aqui? Alguém está pegando isso? Amém? Então, para ser livre da mágoa, eu preciso revisitar o que eu carrego e perceber se existe algo ali que não é bom. Porque não tem como você ter uma jornada e não ser ferido se você carrega coisas que o Senhor já pediu para você deixar, se você carrega memórias ou pensamentos que o Senhor já te pediu para deixar. E eu queria, a partir desse entendimento, orar com você que está em casa. Se você puder fechar os seus olhos, eu queria te convidar a curvar a tua cabeça. Eu quero orar com você. Eu queria te convidar, em nome de Jesus, a deixar para trás, a partir de hoje, algumas coisas que não te pertencem mais.